Boa tarde, meninos do terceiro A e boa noite, meninos do terceiro B. Vamos iniciar aí com força elétrica na nossa aula de física, que já é o nosso primeiro assunto mesmo de física, tá ok? Nesse primeiro momento aí nós só vamos ter mais a história. Vou passar mais ou menos a história dos físicos que deram o pontapé inicial para essa ciência, né? A eletricidade, certo? Olha, tudo começou com Tales de Mileto. Tales de Mileto pegou uma pedra de âmbar e atritou com a lã de um animal. E ele observou que essa pedra de âmbar, após esse atrito, tinha possibilidade de atrair pequenos objetos. Aí o que foi que ele entendeu daí? Ele viu que a passagem de algo de um corpo para outro, esse algo transferido aí durante a fricção dos corpos, ele já deu início aí uma ideia de carga elétrica, né? Ele deu a entender aí que os corpos nesse estado se encontravam carregados de eletricidade e então se encontram eletrizados, tá ok? Essa foi a primeira ideia aí de carga elétrica, de eletricidade, certo? Essa primeira ideia de Tales de Mileto é considerada até hoje como um marco inicial da eletricidade, certo? Ele não tem nenhum estudo, porque Tales de Mileto não deixou nada escrito, mas a ideia principal aí, a primeira ideia sobre eletricidade foi dele, tá certo? E com essa pedra de âmbar, só para vocês terem ideia, eletricidade vem do grego, da palavra elétron. E a palavra elétron, traduzindo ela, significa âmbar amarelo. Então, quer dizer, tem tudo a ver com o início de Tales de Mileto, ok? Depois de Tales de Mileto, as coisas ficaram meio paradas durante algum tempo. Esse tempo aí foi mais ou menos isso aqui, ó. 22 séculos ficou parado. Não se deram continuidade à ideia de Tales, certo? Somente no século XVI, esse rapaz aqui, William Gilbert, ele era médico da rainha da Inglaterra, nessa época, também viu que vários outros tipos de materiais, não só a pedra de âmbar, quando friccionados a outros materiais, também atraíam e também repulsavam, atraíam e também afastavam, né, repulsavam outros objetos. Mas até aí ele também não se aprofundou no assunto. Continuando aí, em 1672, o alemão Otto von Guericke, né, começou a estudar mais a fundo, né? Ele construiu o primeiro gerador de cargas elétricas, que foi em 1672. O dispositivo era mais ou menos assim, era uma esfera de enxofre que, ao ser girada por uma manivela, esfregava com a mão ou com um pedaço de couro seco, que produzia uma grande quantidade de eletricidade estática, certo? É mais ou menos o pneu de uma bicicleta. Você girava ali a manivela, os pedais, só que em vez do pneu era uma bola de enxofre. E aí alguém botava a mão ou botava um pelo de um animal e essa pedra de enxofre ficava eletrizada. Aí ele considera aí como foi o primeiro gerador de cargas elétricas, certo? Meio século à frente, mais exato em 1733, Stephen Gray descobriu que a eletricidade pode fluir de um corpo para o outro, né? Se dava através de fluidos. Então essa foi a descoberta aí de Stephen Gray. Mais para frente um pouco, o francês Charles Dufour, ele descobriu que a eletricidade naquele tempo, até aquele tempo, era fluido, né? Que existiam dois tipos de fluidos,
existiam dois tipos de eletricidade. Existia uma eletricidade positiva e existia uma eletricidade negativa, certo? Isso aí foi a ideia de Charles de Foucault. Porque na época acreditava-se que a eletricidade fosse um fluido que passava de um corpo para o outro. E haveria assim dois tipos de fluidos. Quer dizer, esses fluidos eram eletricidade. Então ele pensava que existia dois tipos de eletricidade, né? Uma negativa e outra positiva. Aí essa ideia permaneceu até 1750, quando esse cara aqui, olha, Benjamin Franklin, vocês já devem ter escutado sobre ele, estabeleceu que os dois tipos de eletricidade existiam num único fluido em qualquer corpo. Então não existia duas eletricidades. Existia todo o corpo era negativo e positivo ao mesmo tempo. Ok? Dando continuidade aí nós temos aqui, olha, no século XIX, aboliram a ideia dos fluidos. Eles viram que essa história de fluidos não tinha mais nada a ver, certo? Saíram os fluidos e entraram os átomos. Os átomos são bem conhecidos de vocês, né? Foram percursor dessa ideia Joseph Thomson, Jean Baptiste e Ernest Rutherford e Johannes Geiger. Então foram esses 4 cidadãos aí que aboliram a eletricidade por meio de fluidos e estabeleceram que a eletricidade se dá através dos átomos. Não é à toa que o átomo tem carga positiva e negativa nele mesmo, né? A ideia que Benjamin Franklin já tinha destacado lá atrás, tá certo? Então essa daí é um pouquinho da história sobre força elétrica e carga elétrica. Aí eu vou fazer um outro vídeo para dando continuidade a esse daqui, tá ok?